prazer enorme estar aqui com vocês nessa videoaula, dando prosseguimento ao projeto e-learning. Meus queridos, precisamos aproveitar esse tempo de isolamento social para aprender, estudar, compartilhar. E é com essa finalidade que nós estamos aqui nessa videoaula. A gramática da língua portuguesa não pode parar. E por isso eu vou rever alguns pontos importantes das nossas aulas presenciais para que vocês possam dedicar mais atenção e curtir um trabalho bacana que nós estamos preparando para vocês. E vem muito mais por aí. Vamos começar? Bom, a proposta da nossa aula é trazer um estudo mais detalhado sobre alguns conteúdos de pronomes. Vamos relembrar o que são os pronomes? Lembrem-se, dentro da gramática da língua portuguesa, nós estudamos dois princípios fundamentais: a classe gramatical e a função sintática. Nesse momento, no segundo ano, nós estamos estudando a classe gramatical dos pronomes. Lembra do que nós falamos em sala de aula? Pronome acompanha o nome. E existem dois pontos fundamentais que nós trabalhamos em sala de aula, mas e que em alguns momentos despertam a dúvida. Como assim? Dúvida? Os pronomes substantivos e os pronomes adjetivos. É importante lembrar, pessoal, que isso é uma divisão dentro da classificação principal dos pronomes. Na nossa sala de aula do Google Classroom de Gramática 2, nós encontramos lá a classificação em mapa mental de todos os pronomes. Vamos lembrar? Pronomes possessivos, pronomes indefinidos, pronomes pessoais retos, pronomes pessoais oblíquos. Lembraram? Na dúvida, consulte a imagem e os exercícios que nós fizemos em sala de aula. Mas aqui, o meu enfoque é estudar e lembrar para vocês esses dois tipos especiais, que além da classificação geral, também se enquadram dentro do contexto da frase como pronome substantivo ou como pronome adjetivo. E olha o que a imagem diz para nós, olha, vamos observá-la. O pronome substantivo substitui um substantivo. O que é um substantivo? É um nome. E o pronome adjetivo, ele faz uma classificação diferenciada da proposta que a gente encontra aqui nos substantivos. Ele não substitui um substantivo, ele acompanha um substantivo. O adjetivo faz o quê? O adjetivo qualifica um substantivo. E o substantivo é o nome. Vamos ver o exemplo aqui, olha. Todos gostam de você. Todos, na sua primeira classificação, é um pronome indefinido. E ele aqui, nesse contexto da frase, ele está fazendo a função de substituir o substantivo da frase. Então, ao classificá-lo, nós vamos colocar todos como um substantivo e, obviamente, a classificação dele será, dentro do quadro dos pronomes, pronome substantivo indefinido ou pronome indefinido substantivo, como queiram. Deu para ficar mais claro? Agora vamos comparar com o pronome adjetivo. Olha como ele aparece na frase. Devolva o meu livro. Meu está caracterizando, qualificando o substantivo livro, porque devolva é verbo e o ou aqui é um artigo definido. Então, esse livro sendo substantivo, o meu, que é originalmente um pronome possessivo, está aparecendo aqui como caracterizador do substantivo livro e aparece como um pronome adjetivo. Vamos ver um pouco mais? Ou seja, assim como os pronomes substantivos têm a função de nome, os pronomes adjetivos acompanham, determinam e modificam os substantivos. A gente não pode confundir substantivo com pronome. Substantivo é nome, pronome acompanha o substantivo. Aqui a nossa função, o nosso estudo é identificar se o nosso pronome faz a função de substantivo
ou de adjetivo. Vamos ver um pouco mais, olha, atribuem particularidades, ou seja, características ao substantivo como se eles fossem adjetivos. Vamos ver um pouco mais? Olha esse exemplo. Chegou a sua encomenda. O que o sua é pra gente? Pronome possessivo. Chegou é verbo, o a gente já sabe que é artigo e o encomenda é um substantivo. Olha que legal, pessoal. O sua está fazendo a função de pronome adjetivo. Obviamente de ser um pronome possessivo, que é o que a gente conhece. Mas por que é mesmo que ele é um pronome adjetivo? Porque ele está associado ao substantivo encomenda. Ele está dando uma particularidade, ou seja, dizer que essa encomenda é sua. Já os pronomes substantivos, olha, eles substituem o substantivo numa frase. São utilizados de forma a tornar o discurso. Vamos lembrar dessa palavra que nós também já trabalhamos em sala de aula. O discurso é a fala, mais rico e variado. Lembrem-se, a função da norma culta da língua é sempre tornar aquilo que se fala gramaticalmente correto. Não é que seja mais difícil, não é aquele famoso falar difícil, usar de palavras que ninguém entende, não é isso. É procurar cada vez mais escrever melhor através da nossa fala correta. Então, olha, se eu tenho um substantivo que varia em gênero, ou seja, se ele é masculino ou feminino, e número, plural ou singular. E as pessoas do discurso, a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Eles podem assumir a função de sujeito da oração. Quem é o sujeito da oração é aquele que pratica a ação, é aquele que se apropria do verbo. Olha o nosso exemplo aqui, olha. Chegou a notícia sobre o governador. Vamos lembrar? Ó, chegou é verbo. Notícia sobre o governador. O governador aqui, ó, é o nosso substantivo. Se eu reescrevesse essa frase dessa seguinte forma: chegou a notícia sobre ele. Ele, a gente já sabe que é um pronome pessoal reto. Só que aqui ele aparece com a função de pronome substantivo. Por quê? Porque ele substituiu um nome. Então, olha, ele vem sempre no lugar que é próprio do substantivo. Uma outra dica bacana, pessoal, para fixar bem, é que o pronome substantivo, ele substitui. O pronome adjetivo acompanha. Essa é uma grande diferença dentro da frase. Mas é óbvio que a gente sempre vai precisar da frase para poder saber a diferença, percebem? E aí a gente tem mais exemplos. Minha prima chega hoje da Europa. Ó, minha, pronome pessoal. Mas ele não está acompanhando o substantivo prima? Opa, então significa que ele é um pronome adjetivo. Suas dúvidas serão respondidas pela professora. A professora sou eu. Suas, pronome possessivo. Se acompanha dúvidas, que é um nome, pronome adjetivo. E aí vamos relembrar, olha, como é que fica a classificação dele? Pronome possessivo adjetivo, pronome possessivo adjetivo. Aqueles estudantes passaram no exame com distinção. Estudantes é o nosso nome. Aqueles, dentro da classificação geral de pronomes, é um pronome demonstrativo. Aqui ele está aparecendo como um pronome demonstrativo adjetivo. Por quê? Porque ele está acompanhando o substantivo nomes. Este livro é muitíssimo bom. Este, pronome demonstrativo, próximo daquele que fala. E está acompanhando o substantivo nome. Essas são as nossas dicas da nossa primeira videoaula. Façam os exercícios, tirem suas dúvidas pela nossa sala de aula virtual. Até lá!